pouquinho mais da minha história pra vocês. Muita gente ainda tem curiosidade de saber o que aconteceu, como foi meu acidente, como eu me recuperei, como eu venho me recuperando disso, como eu superei, enfim, hoje eu escolhi esse dia. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no joinha, compartilhar nas redes sociais e deixar as suas sugestões para vídeos futuros, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, tudo aconteceu, tudo começou há 12 anos atrás, até eu escolher esse dia para estar postando esse vídeo, porque hoje é 12 de outubro de 2016, fazem 12 anos que eu sofri acidente, que eu me tornei cadeirante. Então tudo aconteceu como? Eu tinha 15 anos, eu era da igreja metodista, fazia parte de um grupo de dança lá. Como era o dia das crianças, ia ter um evento em um sítio próximo à cidade. E eu e um grupo de amigos decidimos ir de bicicleta. Eu fazia parte de um grupo de dança da igreja e a gente ia se apresentar lá. Então, na verdade, acho que quem teve a ideia de ir de bicicleta fui eu. Chamei os meus amigos para ir comigo e a gente foi de bicicleta. O que eu me lembro do meu acidente? Nada. Eu lembro eu saindo da minha casa, a gente foi de manhãzinha, devia ser umas 7 horas da manhã. Eu me lembro saindo da minha casa e não me lembro de mais nada. Eu me lembro de uma semana depois eu já no hospital. Mas o que aconteceu, que os meus amigos, as pessoas que estavam comigo contam. Nós já estávamos próximos ao sítio e eu estava na frente correndo, estava muito rápida, descendo um morro de terra e em determinado momento eu olhei para trás para ver onde o resto do pessoal estava. E quando eu olhei para trás veio uma curva fechada e eu acabei batendo no barranco. Então eu bati minha cabeça e virei o corpo por cima da cabeça. E foi nisso, aí eu fraturei 3 vértebras, perfurei meu pulmão, quebrei costelas. E assim, desde esse momento eu acho que Deus já estava ali comigo, já tinha um propósito, pra minha vida, porque Ele não deixou que algo pior acontecesse. Os meus amigos dizem que eu pedia para que eles me levantassem, me ajudassem, porque tinha pedra embaixo da minha coluna e eu estava sentindo muita dor. E eles iam me levantando, eram crianças, adolescentes, não sabiam o que fazer. Quando eles iam me levantando, chegou um grupo de ciclistas e eles, graças a Deus, não deixaram eles me levantarem. Pediram o socorro, o resgate chegou e eles não me movimentaram. Graças a Deus, porque já fica até a dica, gente? Todo mundo sabe que quando alguém cai, acontece um acidente, você não pode de forma alguma mexer, remover a vítima ali do local. Precisa ser chamado resgate para que seja feito de forma correta e não agrave ainda mais o quadro. Então eles me imobilizaram e chamaram o resgate. O resgate veio e me levou para Campestre, que é a minha cidade. Chegando lá eu fiz raio-x, eles já viram que tinha sido grave, que eu precisaria de cirurgias e me transferiram para Alfenas para fazer a cirurgia e todo o procedimento, enfim. Em Alfenas, a primeira coisa que eles fizeram foi a cirurgia do pulmão, porque eu poderia morrer. Fizeram a cirurgia do pulmão, fizeram tudo que tinha que fazer ali e tal. E uma semana depois, eu acho que foi uma semana depois, fizeram a cirurgia da minha coluna para colocar as hastes e estabilizar. Assim, gente, o que eu não me lembro muito bem dessa época, eu acho que é um mecanismo de defesa mesmo que a gente tem. Que quando a gente sofre, sente muita dor, alguma coisa acaba apagando, Eu não me lembro muito, eu me lembro, no hospital, eu me lembro assim que eu sentia muita dor, mas eu não consigo me lembrar realmente como era. O que eu me lembro muito também é que minha mãe sempre estava comigo, meu pai, minha família sempre estava comigo. Eu sentia muita falta do meu irmão, porque ele tinha 4 meses e ele não podia entrar no hospital, então assim, eu fiquei mais de um mês sem vê-lo. E quando eu vi ele já estava totalmente diferente, meio que ele nem me reconhecia, sabe? Então assim, nossa, era o que mais me doía, era ficar longe dele, não poder ver, porque a gente era muito grudado, enfim. E aí no hospital, quando eu recebi a notícia, do que tinha acontecido, foi assim, eu tava no quarto e tentando mexer a perna, e eu não conseguia mexer. Aí minha mãe tava comigo, eu perguntei, falei, mãe, por que eu não tô conseguindo mexer minha perna, o que tá acontecendo? E aí ela, claro, ficou apavorada, não sabia o que dizer, assim, e me falou, nervosa, tadinha, me falou que deveria ser feito da anestesia. E saiu do quarto. Quando ela voltou, já vieram os médicos para conversarem comigo. O médico veio, me explicou o que tinha acontecido, que eu tinha tido uma lesão medular, que ele não poderia me dar uma previsão se eu iria voltar a andar um dia ou não,
mas que como eu era jovem, eu tinha chances de voltar, eu era atleta, jogava vôlei, então isso tudo me ajudava muito. Enfim, no momento quando ele me falou, eu pensei assim, eu vou ficar uns 2 meses sem andar, né? Depois eu vou voltando. Foi isso que eu fui pensando. Então, assim, eu não tive depressão, eu não tive um momento, assim, que eu me revoltei, porque eu sempre tive isso. Aí eu pensei, 2 meses, chegou 2 meses, eu não voltei, né? Falei assim, gente, vai demorar um pouco mais, né? Uns 6 meses. Então eu ia meio que criando, assim, expectativas, e o tempo ia passando e eu não ia sofrendo tanto. Quando eu voltei para Campestre, eu tive que parar de estudar, né, por um tempo, porque não tinha como ir para a escola, estava muito debilitada, ficava sempre internando e voltando, porque eu acabei tendo uma anemia muito grave, pneumonia, então eu fiquei assim meio debilitada mesmo. Eu ficava sempre entre casa e hospital. Quando eu estava em casa, eu sempre estava tomando soro também, tomando vitamina na veia, então não tinha como ficar saindo, não tinha como ir para a escola. Sem contar que eu era totalmente dependente da minha mãe, então assim, realmente não dava mesmo. Então parei de estudar por um tempo. O que eu digo que foi determinante e crucial para minha mudança. Quando eu fui para BH, para o Sara fazer reabilitação. A gente foi para lá, sem nada, assim, também foi tudo, nossa, gente, Deus estava assim em cada detalhe. A gente, para ir para Belo Horizonte, eu ia ficar um tempo considerável lá. Não, eu fiquei 3 meses. E lá funciona da seguinte forma, você fica durante a semana, no final de semana você pode ir para casa. Você fica internada. E a minha mãe tinha que ficar comigo, porque era menor de idade. E eu tinha meu irmão, né, que tinha 8 meses na época, quando a gente foi. E não tinha como ele ficar longe da minha mãe todo esse tempo, né? Então, o que a gente fez? Eu falei, vamos todo mundo. Minha mãe, meu pai, meu irmão, e aí minha avó foi com a gente para ajudar, para ficar com meu irmão e com meu pai durante a semana, né? A gente foi para ficar na casa de um pessoal que a gente nem conhecia. A gente não tinha dinheiro, não tinha como ir, na época a situação era bem difícil. E a gente foi, assim. Só que quando a gente chegou lá, a casa era um porão e era todo embolorado, assim, não tinha como ficar lá. Se eu ficasse lá, eu ia ficar muito mal por causa do meu pulmão. Não tinha como, não cabia gente lá, e a gente estava com uma van cheia de coisa, não tinha para onde ir. E aí Deus já começou a providenciar tudo, que apareceu uma pessoa que era amigo da minha família, né? E ele ofereceu a casa dele pra gente ir. E a gente foi pra casa dele. Coitado, a gente chegou na casa dele, ele morava sozinho, a casa dele era pequena, também não cabia todo mundo lá dentro. Ele foi tirando os móveis de dentro da casa, colocando no quintal pra caber a gente lá. E a gente ficou um tempinho na casa dele, acho que uns 3, 4 dias. E aí um outro pessoal lá da igreja entrou em contato e eles conseguiram uma casa pra gente ficar, que era relativamente perto do hospital. Então aí a gente foi pra essa casa. E durante a semana eu ficava no hospital com a minha mãe, fazendo todo o processo de reabilitação. E meus pais, minha avó, meu pai, minha avó e meu irmão ficavam em casa. Eles iam quase todo dia no hospital me ver também. E final de semana eu saía e ficava em casa. Aí esse nosso amigo Geraldo, ele sempre ia buscar a gente pra passear, me levava no shopping. Assim, realmente foi um anjo na nossa vida, um anjo. E aí eu fiquei lá durante 3 meses, gente, aprendendo a fazer minha fisioterapia, aprendendo a como viver na cadeira, tendo uma aula do meu organismo que tinha acontecido comigo, então eu fui aprendendo a fazer as coisas. E minha mãe sempre junto, né, sempre ali me ajudando, me auxiliando em tudo também. Então eu fiquei 3 meses e voltei. Quando eu voltei para Campestre, aí já era época de voltar para a escola, e eu fiz uma prova, acabei passando, não perdi nenhum ano, acabei pulando uma etapa até e continuei indo, aí voltei para a escola e tal. Quando eu cheguei, isso eu estava no 2º ano. Quando eu cheguei no 3º ano, era época de vestibular, né? Eu falei, eu quero muito fazer. E decidi fazer psicologia. Quando eu fui fazer psicologia, era em outra cidade, em Poços, não tinha como eu me mudar porque eu ainda dependia da minha mãe para muita coisa, não conseguia me virar sozinha e tal. E eu comecei a ir e voltar de ônibus, então eu acordava às 5 horas da manhã para ir para Poços, que é uma cidade de 40 quilômetros da minha, para ir para lá, ia de ônibus, estudava e chegava em casa às 3 horas da tarde, todos os dias. Eu fiz isso durante 3 anos, essa era a minha rotina. E aí quando eu estava no sétimo período acho, o professor me convidou para trabalhar com ele lá na PUC. Aí eu teria que me mudar.
Aí também Deus já foi providenciando tudo, já conseguiu uma amigona que ia pra lá também, e a gente foi morar junto, e a gente foi sem nada, assim, alugou um apartamento super caro, a gente não ia ter nem como pagar, e foi aparecendo gente pra morar com a gente. Foi lá que eu conheci a Isadora, que é a minha melhor amiga, que eu falo que também é um anjo na minha vida, que, nossa, me ajudou demais, ela, a Kátia, todas as meninas, a Ciana, a Bárbara, enfim, elas eram, assim, demais, assim, foi uma fase muito gostosa. E foi muito importante pra mim também, porque quando eu me mudei pra lá, que eu ganhei mesmo a minha independência, aí eu tive que aprender a fazer tudo sozinha, né? Já não tinha minha mãe mais ali perto de mim, e aí eu fui, fiquei morando até, né, me formei e tal. Aí quando eu me formei, eu parei de trabalhar na PUC, fui para um banco, fiquei um tempo no banco, saí do banco, fui para uma outra empresa, uma multinacional, fiquei um tempo lá. Aí nisso meu pai já tinha melhorado um pouco a situação, ele conseguiu me dar um carro. A minha vida já vai ficando mais independente. A gente acabou saindo da República, fomos morar só eu e a Isadora em um outro apartamento. E assim, a gente foi construindo a nossa vida. Passou 2 anos, em 2013, eu vim morar aqui em Fortaleza, né? O meu namorado, ele tem uma empresa aqui. Então, eu sempre quis me mudar de lá também, e morar em outro lugar, conhecer outros lugares, e gostei daqui e decidi vir morar aqui também. Então, assim, gente, como eu superei, como eu passei por isso tudo, vocês veem eu falando assim, eu não consigo resumir detalhadamente para vocês. Mas eu acho que o que mais foi importante, o que mais me ajudou, o que mais me ajuda todos os dias, o que mais me mantém é a minha fé. Minha fé e a minha família. Assim, minha família sempre esteve ali, como eu falei pra vocês, assim que eu sou presidente, meu pai não tinha condições financeiras, era complicado, ele não tinha nem carro na época. Então, assim, pra ele ir pra lá, ele pedia carro emprestado, ele ia de ônibus, e às vezes ele dormia lá no estacionamento do hospital para ficar mais perto de mim. Então, assim, a gente passou por muita coisa, sabe? Eu me emociono, assim, de falar, porque parando pra ver, assim, eu tenho que agradecer demais a Deus. Tenho que agradecer muito, porque Ele foi muito bom, sabe? Ele foi muito bom, muito generoso. E me deu uma família maravilhosa, sabe? Eles fizeram muito por mim, eles fazem muito por mim. Sempre quando eu tenho um problema, quando é uma coisa, eles sempre estão ali para me ajudar. Meu pai nunca falou um não pra mim, sabe? Então, assim, nossa, eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, muito grata, muito grata. E foi difícil, assim, nessa parte financeira, só que eles nunca passaram isso pra mim, sabe? Ao contrário, eles sempre estavam ali, no momento que tinha que tomar decisões difíceis, né, de me transferir para um outro local, eu poder morrer no caminho, sabe? Foi, assim, eu imagino como deve ter sido difícil para eles. E a gente superou, né? Hoje eu tô super bem, assim, super resolvida. Graças a Deus, assim, eu tive muita coisa boa também disso, sabe? Com 16 anos, depois que eu já era cadeirante, eu comecei a trabalhar como modelo. Então eu comecei a conhecer gente importante. Eu já fui em várias emissoras de TV, da entrevista. Eu participei de uma novela da Globo, Horário Nobre. Foi uma participação pequena, mas foi muito importante, foi muito legal. E até hoje me rende frutos isso. Então, eu tive muita vitória com isso também. E eu acho assim que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque Ele tem um propósito para minha vida, né? Um propósito grande, Ele tem uma obra muito grande para fazer e Ele me escolheu para isso. E eu tô aqui assim disposta a cumprir o que foi dado, que a vida me reservou, que Deus planejou para mim. Claro, tem dia que é difícil, tem dia que a gente reclama, tem dia que eu fico cansada, porque uma atividade, uma coisa que eu vou fazer me cansa mais. Quando começa a cair muita coisa no chão, tem que ficar toda hora agachando pra pegar, me abaixando pra pegar. É cansativo, eu fico estressada. Normal, não me reclamo, normal, tenho uma vida normal. Eu não me acho exemplo de nada, nem pra ninguém, exemplo de nada, nada, porque eu tenho uma vida totalmente normal, gente. E o intuito do canal é mostrar isso, sabe? Muita gente fala, deve estar fazendo canal pra aparecer, tá fazendo canal pra se expor, não sei o quê. Não, eu tô fazendo canal para as pessoas verem que a minha vida é normal, é igual a vida de qualquer um, igual a vida de vocês que estão assistindo. Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus dilemas,
né, pessoais, mas eu tenho a vida normal, eu limpo casa, eu lavo roupa, eu faço comida, eu trabalho, eu dirijo, eu faço tudo normal, igual todo mundo. Então, e também mostrar para as pessoas que estão na mesma situação que eu, que elas podem fazer isso, as pessoas não precisam se vitimizar, não sei. Elas não precisam se fazer vítimas da situação, entendeu? Elas podem fazer tudo, e é isso que eu quero mostrar para vocês, passar para vocês. E essa é a minha história. Eu acho muito legal, assim, que a gente pode observar como a gente evolui, né? O Facebook é muito bacana nesse quesito. Sempre tem aquelas lembranças no Facebook, e eu agora assim direto eu recebo, né, coisas de 1 ano atrás, 2 anos atrás, coisas que eu tava postando, que eu falo, gente, como eu evoluí, como eu amadureci, como eu penso diferente dessa época. E isso é tão bacana, né, gente? E é isso, assim, eu quero continuar evoluindo, eu quero muito sim que esse canal cresça, eu quero que muita gente tenha acesso ao conteúdo daqui, muita gente tenha acesso à minha história, à minha vida, me conheçam, porque o que eu falo, até essa semana, gente, eu tô pensando nisso. Minha história é uma história que tinha tudo para ser uma história triste, mas não é, uma história totalmente feliz. Assim, tudo que eu quero, eu consigo, e que eu ainda não consegui, eu vou conseguir, porque eu vou atrás até o final, sabe? Eu vou à luta e eu não vou desistir enquanto eu não conseguir. E assim, sonhos remotos que eu tinha quando eu era criança, coisas que eu pensava, acontece. Então, assim, Deus é maravilhoso, Ele não te dá um sonho que você não pode realizar. Essa é a verdade. Ele só coloca no seu coração aquilo que você tem capacidade de fazer. Então, a gente ainda vai longe. Em nome de Jesus, a gente ainda vai longe. Então é isso, gente. Até uns 3, 4 anos atrás, todo dia 12 eu ficava triste. Eu ficava meio pra baixo, chorava, sabe? Não sei, era sempre no dia 12 isso acontecia. Agora não, agora eu já consigo ficar super bem, nem me lembro assim que ou então eu posto alguma coisa engraçada, me lembro da história, e hoje eu quis fazer isso, hoje eu quis compartilhar um pouquinho mais dessa história com vocês e falar que vocês realmente podem tudo, a gente pode tudo e a gente vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente almeja, sabe? O conselho que eu te dou tenha fé, coloque Deus à frente de tudo na tua vida, tudo, tudo, tudo. Valorize a sua família assim ao máximo, porque quando você precisa, são eles que estão ali, os seus amigos verdadeiros e outros anjos que aparecem na sua vida que Deus te manda. E para os meus anjos que sabem quem são, eu oro por vocês toda noite, eu agradeço pela vida de vocês. E eu torço muito para que vocês sejam assim imensamente recompensados por tudo que vocês já fizeram por mim. Que um dia eu possa retribuir pelo menos um pouquinho para vocês. E uma forma que eu tenho de retribuir agora é orando pela vida de vocês, pedindo sempre para que Deus esteja ao lado de vocês em tudo, tá? Então é isso, gente. Nesse vídeo eu quis compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvidas ainda, podem me mandar que eu respondo, gravo um vídeo respondendo tudo pra vocês. E é isso, gente. É uma história, como eu falei, que tinha tudo pra ser triste, mas é uma história feliz, graças a Deus. Então, um beijo, até semana que vem. Não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Pra ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus. Tchau!